Este é o testemunho de duas jovens ilhavenses que experimentaram em agosto passado a manifestação mais intensa da presença de Deus nas suas vidas. O que sentimos foi tão grandioso que só se torna completo na partilha com o outro. Foi graças a uma iniciativa da Diocese, pessoalmente impulsionada pelo nosso Bispo Dom António Marcelino e tornada possível pelas ajudas monetárias dos crismados, que pudemos concretizar um desejo há muito guardado no coração. A sede de missão e a vontade de tomar contacto com a realidade dos nossos missionários levou-nos a dar aquilo que nós chamamos de um salto no escuro. Fizemos-o com algum receio, mas com muita confiança em Deus, a confiança que sente uma criança nos braços de seu pai. Vamos falar-vos de Moçambique, na expressão que este toma quando olhamos para Maputo, a capital. Maputo foi e tem sido uma encruzilhada de povos e culturas que por vezes se degladiaram e em outras ocasiões fundaram uma convivência pacífica. Maputo sobreviveu a algumas décadas de profundíssimas transformações. As suas terríveis contradições espalham as épocas e as vivências nela permitidas. Maputo é repositório de um grande sofrimento. A maior parte dos seus habitantes vive nas margens da sobrevivência. Nela se escondem os vencidos da vida. Nela se acoitam os que noutros lugares perderam a tranquilidade. A riqueza de uns dispara, enquanto os outros se vão acoitando na mais vil pobreza. Siwe Mama Say. Maputo não é só feita de deserdados que pedem a cada esquina o naco de pão que lhes falta. Não é apenas esta mão estendida à caridade, este mendigo que não se cansa de importunar. Maputo é uma cidade onde abundam, nas suas largas e arborizadas avenidas, os cidadãos eleitos, os abençoados. Maputo é um paradoxo, ainda que mergulhada
no atroz espetáculo da miséria material. A cidade soube e sabe resgatar outros valores. Basta olhar para as pessoas. Esta cidade está sobretudo no olhar das pessoas. Não mirar a retina dos que nela porfiam os seus dias é correr o risco de a não compreender. No olhar se estabelece uma cumplicidade inédita entre as pessoas. O olhar constrói edifícios sólidos, tece, entretece relações, une, desune, aproxima e distancia. O olhar estabelece a gloriosa ponte da humanidade, aquilo que faz falta para desorganizar o caos e instalar a harmonia. Neste lugar, o olhar estabelece o seu próprio poder. Maputo é, sim, uma cidade de carências e riquezas. Aos que se passeiam por nada terem que fazer, maldizendo o seu destino, neste país onde o desemprego é um dos maiores problemas sociais. Aos que passam os dias a lutar por um pouco de comida e que para isso se instalam no seu canto, a vender o que conseguem, só Deus sabe como, convivendo com o lixo e as moscas. Há crianças e adolescentes que vão para a escola, a que nós não chamaríamos de escola, sentar-se no chão e ouvir o professor mal qualificado, só para ter um prato de comida ou um teto para os abrigar da chuva. Aí se desenvolve um tipo de ensino a que nós não chamaríamos de ensino, ao qual ninguém cá sujeitaria os seus filhos, onde se aprende o básico necessário ao desenrasque. Aos estrangeiros que vivem a sua vida à margem de toda esta miséria e que passam pelos infortunados para se fecharem em pequenos guetos que são pedaços de outros países. E depois aos turistas, os do Pulana, os políticos, a gente das embaixadas, acomodados ao seu Maputo, que não admite desfavorecidos.
penso em que estes últimos vivem os seus dias em lástima, amaldiçoando o dia em que nasceram. Impressionante é olhar para esta gente, que do nada faz tudo, que do pouco faz banquete e não se deixa abater pelo infortúnio. Tudo é motivo de festa e alegria. Faz-nos pensar na nossa vida enraizada e independente do ter, do conseguir mais e mais. Lá, eles cultivam o ser, as relações, a família. Cá, nós cultivamos o ter, o possuir, o enriquecer. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. There's something inside. You hide behind walls of Jericho. Your lies will come tumbling. Something inside. Deny my space in time. You squander wealth that's mine. A light will shine so brightly it will blind you, because there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Something inside so strong. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough, when we know better, look them in the eye and say, we're gonna do it anyway. 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 Because there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Something inside so strong. Something inside so strong. So strong. So strong.
Somos mundos diferentes e, como tal, devemos entender a diversidade que nos separa. De uma forma mais acentuada em relação ao interior do país, a cidade apresenta solicitações várias para aqueles que, fugidos da guerra e da miséria, nela buscam uma vida melhor. Surgem então as mais diversas formas de aliciar as pessoas, com promessas infundadas que qualquer um, porque ávido, embarca facilmente. É espantoso a quantidade de seitas com que nos deparamos quando giramos pela cidade. Torna-se curioso e intrigante a facilidade com que neste canto do mundo se vendem pedaços do paraíso e se impõem crenças e credos. À margem de tudo isto surge a Igreja e o ideal de Jesus Cristo, que abraça o desprotegido e ampara o pobre como melhor sabe e pode. Na nossa viagem, fomos acolhidas pelos missionários da Boa Nova, instituição missionária que há muito desbrava os caminhos deste país, na perspectiva de mostrar Deus e a sua eterna graça. Começaram há muitos anos uma pequena comunidade chamada São Paulo de Messano, instituindo uma pequena missão que auxiliava os necessitados e dava a conhecer os ensinamentos de Deus. Dali se espalharam por todo o país e para lá foram outros missionários. Feel like letting go. Gostávamos de partilhar convosco a sensação de pobreza que tivemos quando assistimos à primeira missa. Fez-nos sentir como somos parcos em manifestações de fé.
em face da riqueza de espiritualidade com que aquela gente celebra Cristo. A alegria invade-lhes o corpo e a alma, e cada aleluia é um grito de júbilo. Everybody hurts. Don't throw your hand. Atualmente, o centro das operações da sociedade está sediado em Maputo, numa casa que acolhe todos quantos estão de passagem por ali, concedendo o descanso merecido a quem chega de viagem. Também em Maputo, na Matola, encontramos o Lar da Boa Nova, um projeto desenvolvido com carinho e que se destina à formação de vocações sacerdotais. É de pasmar com a variedade de plantas e animais que por lá crescem e vivem, e que dão o sustento a quem lá cresce, na sabedoria e na fé. Days and nights are long. When you think you've had too much. Mas os missionários da Boa Nova também criaram e dinamizam 2 paróquias de fiéis que muito têm para nos ensinar. São gente simples que vive a sua fé em forma de opção de vida. But sometimes everybody cries. Everybody hurts. Trata-se da paróquia do aeroporto, cheia de carências e alegrias, e da paróquia de Mavalan, a qual dificilmente conseguiremos apagar da nossa memória. Lá, como em toda a capital, as pessoas parecem formigas, acomodando-se todas em pequenos espaços que albergam famílias numerosas. Nestas 2 paróquias, onde existem cerca de 200.000 pessoas, das quais 18.000 são cristãs, a comunidade crente em Cristo teve a sua origem em pequenos núcleos. Estes núcleos eram formados por famílias que se reuniam em oração e reflexão. Aos poucos foram crescendo e formando comunidades que hoje existem e nelas se celebra a fé. Ainda hoje os núcleos se reúnem para orar e refletir os ensinamentos de Deus, mas a verdadeira festa cristã acontece nas comunidades. Deep in thought I forgive everyone. As the cluttered streets greet me once again, I know I can't be late. Cabe-nos falar-lhes das comunidades que constituem a paróquia de Mavalan, na qual convivemos, trocamos experiências, enriquecemos e demos um pouco de nós. Constituem-na 5 comunidades: Nossa Senhora de Mavalan, Nossa Senhora de Fátima, São Paulo, São Miguel e Nossa Senhora de Imaculada. Cada uma destas comunidades desenvolve uma série de atividades abrangentes a nível religioso, social e ocupacional. Tem a sua igreja, onde também funcionam as catequeses, e em algumas delas existem escolas paroquiais, mas reconhecidas pelo Estado como válidas. The sun is out and up and down again. I know I'll make it love can last forever. Graceful swans I've never tackled to the earth, and you can make it last forever.
Em Nossa Senhora de Fátima, os missionários apoiam e têm a colaboração das Irmãs da Caridade, que têm ali uma das obras mais bonitas que podemos testemunhar. Elas cuidam de crianças debilitadas, órfãs ou com famílias que não têm hipótese de as tirar do seu estado débil. Dali, as crianças são reencaminhadas para as suas famílias quando tratadas, ou no caso das órfãs, são entregadas em casas de desenvolvimento, como a Casa do Gaiato ou o Centro das Irmãs Salesianas. Sympathies, I'm ready to return. I'll make the effort can last forever. Graceful swans I've never toppled to the earth. Tomorrow's just an excuse. Na Imaculada, há uma grande escola frequentada por cerca de 5.700 alunos, repartidos por 3 turnos, o mundo. Em Mavalane, há catequese e escola, e há um centro de dia para as crianças da rua. Foi aí que tivemos a oportunidade de dar um pouco de nós a ocupar os seus tempos livres. Foram momentos tão enriquecedores como desgastantes. Experimentámos também um pouco da missão de interior, que muito nos mostrou acerca do que significa dedicar a vida ao ideal de Jesus Cristo. O ser capaz de se despojar de todas as dependências materiais e viver com os que são diferentes de nós, segundo os seus parâmetros, significa um grau de entrega que desconhecíamos. Percorremos os caminhos mais radicais. Para nós, que achamos radical, andar por caminhos onde só um jipe passa e dificilmente. Mas seria tão radical se só tivéssemos esses caminhos? Radical são os missionários que se sujeitam a tudo para perseguir um ideal e o fazem até à morte. Radical são as pessoas que percorrem quilómetros durante horas para celebrar a sua fé e acolherem quem, independentemente de todas as adversidades, nunca deixa de vir celebrar. Felizes aqueles que seguem a Deus pelos caminhos tortuosos, são detentores de uma riqueza infinita. A alegria de ajudar, de desenvolver, de ensinar, de louvar o pouco que têm no meio do nada. A riqueza da sensação que deste nada se faz tudo por obra do Criador. Neste ponto, interrogámo-nos por que lutar por mais se Deus nos concedeu tudo o que precisamos. Se calhar porque é tão evidente que não vimos. Observar o que resta da guerra por estes caminhos fora e ouvir os testemunhos dos que sobreviveram faz-nos perguntar a Deus o porquê de tanta liberdade e amor. Amor é sem dúvida o que faz mover as irmãs scalabrinianas, que têm por vocação auxiliar os migrantes. E num país de onde todos os dias se evadem centenas de pessoas que ilegalmente buscam, na África do Sul, uma vida melhor, e onde todas as quintas-feiras chegam à fronteira cerca de 15.000 moçambicanos deportados, os quais são apanhados na rua, metidos no comboio, recambiados para o seu país, onde são deixados sem eira nem beira. A zona de fronteira é, por isso, fértil em desalojados, mutilados,
os que tentam passar pela rede eletrificada, desajustados, abandonados, em geral, um universo de carenciados a todo o nível. Tudo isto acrescido dos problemas próprios de uma zona de passagem, com o desenraizamento que gera a marginalidade. É neste mundo que as irmãs se movem e tentam, com os escassos recursos de que dispõem, atender aos necessitados. É uma entrega e dádiva em amor. Por tudo isto, os moçambicanos são gratos a todos aqueles que renunciam às solicitações do seu estilo de vida e lhes dedicam o seu esforço, os missionários e leigos das inúmeras congregações e instituições religiosas que neste país desenvolvem o nobre serviço da missão. Com o exemplo destes cristãos empenhados, eles se entusiasmam a abraçar também eles o ideal de Jesus Cristo. Mas no íntimo permanece o temor, o respeito e a crença na religião tradicional e no culto dos antepassados. Ser evangelizador em África é ter capacidade de conjugar o que se pretende ensinar com o que, por muito que se faça, lhes está cravado na existência. Isto revela uma capacidade de tolerância prevista e ensinada por Cristo, esquecida pelos seus seguidores, e que os missionários foram obrigados a recuperar para lidar com estas sociedades que um dia foram puras. Sem dúvida nenhuma, esta viagem nos fez pensar e refletir, e sobretudo despertou em nós a vontade de denunciar e proclamar que o rumo que tomamos não é o rumo do homem novo que foi projetado para nós, mas um rumo de desenvolvimento que autoprojetamos e que nos afasta a passos largos dos ideais que nos deram origem. Lá longe do cá, onde nos aprisiona, encontramos Deus nas formas mais simples e esquecidas e conseguimos perceber como é fácil ser feliz, porque o Pai criou este mundo como a mãe prepara o berço do bebê que vai nascer. Foi curioso constatar como cidadãos do mundo dito subdesenvolvido e inculturado têm a capacidade de ensinar a duas pessoas do mundo dito civilizado que, afinal, o projeto de felicidade que Deus nos deixou é tão simples de alcançar. Basta olhar para as pessoas. Can you hear the prayer of the children on bended knee in the shadow of an unknown room? Empty eyes with no more tears to cry, turning toward the light, crying, Jesus, help me to see the morning light of one more day. But if I should die before I wake, I pray my soul to take. Can you feel the hearts of the children aching for home, for something of their very own, reaching hands with nothing to hold on to, but hope for a better day, a better day.
crying, Jesus, help me to feel the love again in my own land. But if unknown roads lead away from home, give me loving arms away from home. Can you hear the voice of the children softly pleading for silence in a shattered world? Angry guns preach a gospel full of hate, blood of the innocent on their hands, crying, Jesus, help me to feel the sun again upon my face. For when darkness clears, I know you're near, bringing peace again. Dali čujete, svědíče molitve. Can you hear the prayer of the children?